dia, porque não estão com as suas mães, porque as suas mães já partiram, ou por algumas questões familiares, às vezes estão afastados. Mas nessa manhã eu quero dizer, para você que esse é o dia que o Senhor nos fez e por isso estamos alegres, amém? Que o Senhor venha cuidar do seu coração. Hoje mesmo, dia 10 de maio, é dia do aniversário da minha mãe, Se ela estivesse aqui conosco, da pastora Dani faz amanhã, Então, o aniversário dela caía sempre perto, e quando caía no mesmo dia, eu falava, ai, glória a Deus que eu só tenho que dar um presente, Então, queridos, Deus me proporcionou uma vida maravilhosa com a minha mãe, Ela foi a minha referência de fé, de determinação, de sabedoria, uma mulher que não teve muitos estudos devido às dificuldades, mas que tinha uma sabedoria assim que para mim era a melhor. Eu sempre falava isso para as pessoas, minha mãe é top, porque ela sempre teve a palavra certa na hora certa, com a pessoa certa, e se também tivesse que calar, ela calava e era no momento certo. Então, o que eu quero finalizar com isso? Sabemos que hoje, ou como já oramos aqui, temos mães que perderam seus filhos, infelizmente, muito triste para nós, que temos um olhar humano, mas Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. E às vezes a gente não entende, o tema da nossa pregação vai ser esse. Tem coisas que você não entende o que está acontecendo, mas nós devemos confiar no Senhor, amém, queridos? Porque Ele é soberano sobre as nossas vidas. Então eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Abacuque 2, o versículo será o 4. Abacuque 2, versículo 4, que vai dizer o seguinte: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Eu gostaria que a igreja repetisse comigo a parte B. Mas o justo viverá pela fé. Agora a igreja vai falar sozinha, porque não falou comigo, vamos lá. Fé. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? O justo, ele vive pela fé, queridos. E o tema da nossa pregação do nosso, esse mês de maio, é a força da fé. Aí ele complementa, no joelho de uma mãe. Mas eu quero dizer, a força da fé naquele que é justificado pelo sangue de Cristo. Amém, queridos? Quando você é justificado, você vai entender que a sua fé é o que move você e não as circunstâncias. Esse texto que nós estamos lendo, ele foi escrito pelo profeta Abacuque. E o livro de Abacuque, ele tem 3 capítulos apenas, mas ele apresenta um diálogo muito profundo de Deus com o seu profeta. E nesse diálogo, Abacuque questiona muito a Deus sobre sofrimento, justiça e fé. E aí Abacuque, ele é diferente dos outros profetas, porque ele não apenas transmite a palavra do Senhor, mas ele conversa com Deus. Ele quer entender o que está acontecendo naquele contexto. E ele questiona Deus, Ele vai e conversa com Deus, ele faz perguntas a Deus. E ele recebe respostas. Amém, queridos? Porque o Senhor, Ele não nos deixa desamparados e sem respostas. Eu não sei se você já experimentou essa situação de, em determinado momento, você não entender o que está acontecendo e falar com o Senhor, com o seu coração sincero, sem estar preocupado em ser perfeito, porque muitas vezes a gente quer ser muito perfeito, A gente quer fazer orações direcionadas, a gente acha que a gente ora muito, a gente determina horários, Não que eu seja contra, tá, irmãos? Não é isso, não. Mas muitas vezes a gente bota muitas regras, mas o Senhor, Ele quer apenas a sinceridade dos nossos corações. E creia que Ele responde às nossas orações. Então, Abacuque, ele foi um profeta de Judá, do Reino do Sul. Provavelmente ele era ligado ao ambiente do templo, de Jerusalém. O livro não fala muito sobre a vida pessoal dele, não tem genealogia, mas o foco principal é a profecia dele. E a profecia dele vai falar disso, O tema central é que o justo, ele vive pela fé.
Então, eu e você devemos pegar isso para a nossa vida, porque nós temos que viver pela fé. E é a força da fé que a gente quer trabalhar hoje, que a gente tem que entender o que, que é. Será que a minha fé é forte, né? Será que a minha fé é fraca? Será que existe fé forte, fé fraca? Né? Então, queridos, nessa manhã que você venha pensar sobre isso, a fé é a confiança que você tem no Senhor. E às vezes isso não está escrito na sua testa, né? Às vezes não está na postura que você tem, né? Porque às vezes alguém chega e senta ali do ladinho ali para ficar orando, e às vezes alguém, né? Nós temos a mania de às vezes julgar, e eu falo por mim, né? Não estou direcionando palavra nenhuma para ninguém, mas o ser humano, ele é assim. Se estivesse aqui nosso pastor presente, ia concordar comigo, faz parte do nosso temperamento humano. A gente tem um pré-julgamento, né? E às vezes, aquele que está sentadinho ali, quietinho, ele tem uma confiança em Deus tão forte, tão grande, que aquele que está, às vezes, no altar do Senhor, ministrando a palavra, talvez não tenha uma fé tão grande como ele, talvez não viva experiências tão grandes como essa pessoa. Por isso, queridos, a fé é algo muito pessoal. É algo nosso, né? É algo que nós devemos ter com o Senhor. E ela é algo que mostra, né? Que faz o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, é a nossa fé. Não é nem ministério, não é nem trabalho, não é serviço, né? O nosso crescimento espiritual, interior, ele cresce quando nós amadurecemos a nossa fé. E a nossa fé é amadurecida à medida que nós temos experiências com Deus. No momento em que essas palavras saltam da palavra de Deus, saltam desse livro que é a verdade e passa a fazer prática na nossa vida. Aí você está desenvolvendo a fé. Amém, queridos? E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Porque o contexto da época de Abacuque, né, havia muita corrupção. Havia violência, né? O Império Assírio estava caindo, o Império Babilônico estava crescendo, estava tomando. No final, Babilônia tomou todo, né, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, acabou, foi todo mundo para o cativeiro. Então, antes desse cativeiro acontecer, e por que esse cativeiro estava acontecendo? A gente já conhece a história, né? Porque o povo não se arrependeu, o povo não se converteu, e Deus usou os profetas, e o povo não quis ouvir, e aí Deus falou, especialmente para Abacuque, que viria o juízo sobre a nação de Judá. E Abacuque não estava querendo aceitar, né? Abacuque falava, meu Deus, quanta violência. Se você for lá no Abacuque 1, ele começa assim, olha. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Aí o 2 ele fala, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Então, Abacuque estava se questionando a respeito de Deus, né? Como que pode, Senhor, né? O Senhor deixar tanta violência? O Senhor não vai nos salvar? E eu creio, irmãos, que talvez eu e você já tenhamos vivido experiência como essa, né? Eu tenho uma experiência, né? A gente vai ser muito breve com experiência, porque algumas agregam, outras roubam o tempo da palavra, né? Se você começar a contar muito da sua vida, aí você está roubando o tempo da palavra, mas eu quero compartilhar uma experiência. Eu fiz essa pergunta para Deus, e a igreja aqui conhece muito bem a minha vida. Algumas pessoas não, porque não estavam aqui, mas quando a minha sobrinha, ela estava passando por aquele processo, ela já tinha amputado o pé por causa do câncer, e quando eu cheguei na casa dela, um tempo depois, ela tinha feito um exame, e ela me falou que tinha sido encontrada uma metástase, né, no sistema linfático dela. E esse foi um dia em que eu olhei assim para a janela, e eu estava junto com ela, e eu dei quase que um grito, né? Eu falei, Deus, o Senhor está aí, Deus. Essa foi a pergunta que eu fiz para Deus. Se o Senhor está aí, o Senhor fala alguma coisa. O que é isso que está acontecendo aqui? Então, irmãos, são experiências que a gente às vezes vive. E nós estamos no mundo, estamos sujeitos, né? Sujeitos às tragédias, né? Porque, na minha visão, você perder uma pessoa da sua família com 33 anos
é uma tragédia. Essa é a visão humana que a gente tem. E todo mundo aqui sabe como eu fiquei quando eu perdi meu sobrinho. Só que Deus, Ele falou comigo depois. Amém? Deus, ele veio e consolou o meu coração. E revelou-se a mim, depois de semanas que ela tinha falecido, e eu não conseguia reagir. E Deus falou comigo. Então, irmãos, Deus, Ele fala conosco. Às vezes, a nossa fé ela é abalada por circunstâncias, mas nessa manhã eu quero dizer para você, sabe, fique firme nos pés do Senhor, porque Ele vai se revelar a você de maneira toda especial naquilo que você precisa ouvir, porque Ele cuida de nós. O Senhor, Ele cuida do nosso íntimo, do nosso particular, das nossas dificuldades, porque o profeta aqui, ele não conseguia entender. E ele falava isso. E talvez a gente olhe para o mundo que a gente vive hoje e veja quanta situação de violência, quanta maldade nos corações, quanta injustiça, quanta soberba, né? Quantas pessoas, elas vêm sobre nós, e aí eu volto a falar de experiência, o Senhor tem falado comigo, e por isso eu escolhi esse texto, irmãos. Assim, escolhi de acordo com o Senhor. Quando eu li esse texto, eu falei, é aqui, porque a soberba Deus abate. Você, amém? Você pode dizer amém? A Bíblia fala isso, né? Ao soberbo, Deus abate. E eu tenho vivido dias, eu vivi 2 experiências de uma soberba contra a minha vida, que eu olhei e falei, Jesus, né? Porque, irmãos, né, eu vou ser bem sincera para você, você precisa ter Cristo no seu caráter, né? O soberbo, ele vai vir, mas você vai reagir na mesma proporção da soberba? Não, irmãos, porque você foi lavado pelo sangue de Cristo, você é diferente, você é um referencial, e aí você tem que fazer assim como Abacuque, falar com Deus sinceramente, falar, Deus, eu não estou entendendo isso, que reação é essa? Irmãos, eu sei que um dos casos que a pessoa veio para mim como um trator passando em cima de mim, por causa de dinheiro, né? Enfim, eu havia feito uma negociação e não queria continuar com a negociação, e essa pessoa era uma pessoa que eu já ajudei tanto na vida, que eu jamais esperaria aquela reação, mas a pessoa veio como um trator e falou, você vai ter que me dar dinheiro, eu quero dinheiro, e eu me assustei, né? Eu falei, tá bom, eu vou te pagar, né? Foi o que eu falei, eu vou te pagar. Eu falei, eu só não esperava, realmente eu não esperava, mas eu vou te pagar. E aí, irmãos, na mesma hora, eu fiz até um empréstimo, né? Eu fiz até um empréstimo, dei uma comissão para essa pessoa, né? E o valor, né, para a gente encurtar, o valor era R$3.000 que ele me cobrou, por um favor mínimo, que ele não teve que tirar 1 centavo do bolso dele. Eu falei, Deus, mas vou pagar logo isso para tirar isso da minha frente. Fui lá, não tinha o dinheiro, fiz o empréstimo, paguei. Falei, tá aí na tua conta, toma aí. Irmãos, o que eu posso dizer para você é que demorou 3 dias, eu recebi uma ligação daquela operadora Oi, né? Que eu tenho lá na minha casa de engenheiro, tinha, né, um espaço alugado para eles, e eles pararam de pagar, tiraram o equipamento e falaram, acabou o contrato. Aí eu falei, tá bom, acabou. Só que eu não tinha assinado o contrato, e esse cara da Oi me ligou, e falando assim, olha, a gente está ligando para poder acertar o contrato, e eu quero saber se a gente pode fazer um acordo de R$4.000. Irmãos, foi 3 dias depois, né? Aí eu falei, amém, eu quero sim, vamos fazer o acordo. Na verdade, eles me deviam 6.000, mas eles queriam o acordo, que a Oi está falindo, né? Está em concordato, enfim. Eu aceitei e eu só louvei a Deus. Eu falei, Deus, foi, né? Demorou 3 dias. Então, irmãos, creia, sabe? O soberbo, né, como diz aqui, o soberbo, a sua alma não é reta nele, né? O soberbo, ele pode ter tal atitude para você, mas você é justo, amém, querido? E você viverá pela fé. Você nem precisa fazer oração, Deus, entra ali, ó, Senhor, abate aqui. Não, irmãos, em nosso coração tem que ter o amor, glória a Deus. É o amor, é a misericórdia. E para finalizar esse assunto, essa pessoa que fez isso comigo,
Dias depois, ela passou a viver uma situação tão difícil, mas tão difícil, que eu orei e oro pela misericórdia. E essa pessoa me pediu tanto perdão por ter me tratado daquele jeito, sabe? E eu só falei assim, esquece isso. Só que dinheiro meu não vai ver mais. Amém, gente? Porque a gente também tem que aprender, né? Está na situação difícil, se vira com o que você tem, né? Dá seu jeito, porque eu muito tinha ajudado, agora não vou ajudar mais. Mas eu sei que Deus está cuidando, porque aí Deus enviou outras coisas. E eu falei, Senhor, estou fora dessa situação. Mas, irmãos, eu tenho orado muito para essa pessoa, para que o Senhor complete a obra na vida dela. E esse é o nosso dever, aquele que vive e que é justo pela fé. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem justo aqui nessa manhã? Tem? Amém, querido? O justo, né? Quando você é justificado, é quando pela fé você entende a verdade do Evangelho e você aceita Cristo como seu Salvador. E ali, naquele momento, ocorre a justificação. Você é perdoado dos seus pecados. E ali você nasce de novo. Então, se você teve essa experiência com Deus, sinta-se justificado, porque é o sangue de Cristo que te justificou. E se você é justificado, não tem outro caminho para você. É viver pela fé. Amém, queridos? Não tem outro caminho para o justo. Né? O profeta Abacuque, ele era um justificado pelo Senhor. Por isso, ele conseguiu entender, né? Entender isso. Né? E Deus, ele nos chama à reflexão quanto a isso. Né? A nossa fé, ela tem que estar firmada em Deus, porque em nenhum momento ele perdeu o controle. Eu queria que você acompanhasse comigo, né? Eu tenho até aqui já escrito Romanos 1,17, que vai dizer assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém, queridos? Então, a gente não tem outro caminho, né? E no livro de Abacuque, a gente entende que Deus controla a história, julga as nações, nenhum império permanece para sempre, e que a nossa fé, ela não deve depender das circunstâncias, e que Deus, ele está no controle em todo o tempo. Então, nós aprendemos com esse texto 3 lições que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira: em tempos difíceis, Deus nos libera uma palavra poderosa: o justo viverá pela fé. Amém, queridos? E a mãe, né? A força da fé nos joelhos de uma mãe, né? A mãe em tempos difíceis, que atravessa momentos difíceis, né? Como eu atravesso e como nós conhecemos a história das mães dessa casa, muitas com os seus filhos que estão desviados da casa do Senhor, muitas vezes parecem até estar com seu coração tão endurecido, mas nessa manhã eu venho fortalecer para nós, né? O justo viverá da fé. Então a gente não pode perder a nossa fé, não pode perder a nossa esperança. A cada dia que a gente venha buscar o Senhor, porque, né, a palavra do Senhor nos diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Você crê nisso, querido, nessa manhã? A sua oração, ela pode muito. Ela só precisa estar em conformidade com a vontade do Senhor, né? Então, em tempos difíceis, é a nossa primeira lição, né? Vamos entender essa verdade poderosa, que o justo viverá pela fé. Então, ter fé não é ignorar a realidade. Né? Não é a gente dizer, né? Porque tem gente que é assim, né? Eu sou que nem a viúva, não sei o quê, que o filho dela estava morto, e aí falou, como é que você está? Está tudo bem? Está tudo bem. Tem gente, irmãos, que acha que o crente, ele nunca vai dizer, não, eu estou com um problema. Gente, mas você está com um problema. Amém? Você está com um problema. Só que você não é destruído, abatido por aquele problema, porque você sabe que Deus está no controle. A gente não pode ignorar a realidade, né? A gente tem nosso pastor, ele está com um problema de saúde, ele está se cuidando. A gente não pode ficar dizendo, não, o senhor tem que estar aqui sempre porque o senhor é forte. Querido, nós temos as nossas limitações.
Nós somos uma igreja que ora. Nós somos uma igreja que entende que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Quando nós estamos fracos, seja fisicamente, seja espiritualmente, seja intelectualmente, nós precisamos do poder de Deus para nos aperfeiçoar. Porque sem Deus nós nada podemos fazer. Você recebe isso nessa manhã? Nada a gente pode fazer sem Deus. Então, querido, não é ignorar a realidade, mas é saber que mesmo numa realidade dura, numa realidade difícil, de luta, de enfermidades, né? Mesmo nas situações em que a gente parece que perdeu o controle de tudo, porque às vezes a gente vive isso, queridos, eu já vivi isso na minha vida. Gente, parece que tudo perdeu o controle. E eu só olhei para o céu, né? Falei, Deus, né? O Senhor não perdeu o controle. Eu perdi, mas o Senhor não. Então, a força da nossa fé, ela está em nós entendermos que Deus está trabalhando. Amém? Deus está trabalhando ao nosso favor, mesmo quando a gente não consegue enxergar. Então, queridos, que nessa manhã, né, o Senhor venha fortalecer a nossa fé e a nossa esperança. Hebreus 1. Não, é 11:1, né? Meu Deus, eu botei 1, é 11:1. Bota aí o 11:1 para mim, que eu acho que com certeza esse é o que eu botei errado. Isso aí. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, irmãos, a fé não tem explicação, não. Amém? Às vezes a gente quer determinar a fé das pessoas, não é? E às vezes Deus tem uma forma de falar com o meu irmão, ele tem uma fé tão avivada em uma determinada coisa, que não sou eu que tenho que chegar ali e jogar um balde de água fria para o irmão. Amém, queridos? Então, a sua fé é um particular seu com Deus. E existe um balizador para a sua fé, que é a palavra de Deus, né? Se a sua fé está baseada em coisas que a palavra de Deus diz que é boa, que é agradável, né? Que é louvável, né? Que traz coisa boa, então a sua fé vai ser honrada em nome de Jesus. Amém, queridos? Então não desista, permaneça, mesmo em tempos difíceis. Não é uma questão de você ignorar a Deus, é uma questão de você entregar todo o controle para Deus. Aí é que mora o perigo, que às vezes a gente não consegue. Porque a gente fala, Deus, minha vida está com o Senhor, mas a gente vai agindo, né? A gente vai querendo determinar para Deus como Ele vai fazer. E nessa manhã, Deus falou no meu coração, queridos, as experiências que eu tive recente, como eu falei, eu tive uma outra que eu nem vou falar aqui, porque ela se concretizou no momento que eu estava fazendo a palavra aqui. Eu vi uma mensagem no meu celular, falei, Jesus, o que é isso? Eu falei, meu Deus, e está ligada à soberba aqui, né? Então, claramente, Deus, Ele trabalha ao nosso favor, queridos. E eu ainda orei assim, quando eu vi, falei, Senhor, o Senhor sabe que eu não pedi nada disso, né? Eu falei assim com Deus, o Senhor sabe que eu não orei. Irmãos, porque eu jamais vou orar assim, irmãos, está errado. Tem até algumas músicas aí, gospel aí, que tem umas letras, nossa, misericórdia, né? Ah, porque vai vir, porque você hoje está me vendo assim, mas amanhã eu vou estar por cima, sou eu. Irmãos, está repreendido em nome de Jesus. Sabe, Cristo, Ele é amor, perdão. Amém? Ele falou assim, olha, são tantos mandamentos na lei que, né, a gente seria humanamente impossível cumprir. Mas Ele resumiu ela em 2 mandamentos que todo o contexto da nossa vida tem que ser colocado dentro desses 2 mandamentos. Amarás ao teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E amarás a quem? O teu próximo, como a ti mesmo. Então não tem que ter alegria no meu coração se o meu próximo que me fez mal está ferrado lá. Não pode acontecer isso. Né? Então, se o nosso coração ainda está assim, né, querendo ver a justiça, Deus é justo, a justiça de Deus, irmão, repreende isso da tua vida agora, sabe? Repreende, porque a nossa justiça é como trapo de imundícia, é isso que a Bíblia fala. Mas a justiça de Deus, né? O reino de Deus é paz, é justiça. Essa é a perfeita justiça. Então, precisamos entregar nas mãos do Senhor, né, para que Ele trabalhe. Então, queridos, a segunda lição que a gente pode tirar desse texto
não busque explicações, exerça a confiança em Deus. E aí eu já falei no início, não vou voltar a falar, né? Que a gente às vezes fica, Deus, você está aí? Né? Igual aconteceu com o profeta, ele falava assim, Deus, por que esses justos prosperam? Né? A gente às vezes olha para isso também. Às vezes a gente olha assim, poxa, mas aquele ali não tem compromisso com Deus, ele não, sabe, não tem nada a ver com Deus, ele... Olha a casa dele, olha o carro dele. Olha... Irmãos, Deus, ele não está preso a esse ambiente aqui dessa terra, não. Amém, queridos? Sabe, a nossa esperança, ela é o céu. Aí eu volto a falar, não é questão de você evitar, de você ignorar a realidade, não. Né? E eu tenho vivido essa experiência assim, eu estou perto de uma pessoa que tem muito dinheiro. Aí teve um assunto que ele falou para mim, eu falei, não fala nem comigo nesses dinheiro que eu não consigo nem mensurar isso. E aí eu fico pensando, né? A gente às vezes olha para os outros, né? Aí eu até falei assim, olha, o meu mundo é esse, eu vivo nesse mundo aqui. Porque a gente às vezes quer tanta coisa, mas, sabe, o mais importante é a gente ter fé, ter paz, ter saúde, ter Cristo na nossa vida, ter certeza da vida eterna. É óbvio que se você puder ter uma vida plena aqui na terra, isso não é pecado não, irmãos. Mas o nosso foco não é essa vida aqui nessa terra, não é? Então, a gente precisa, né, buscar, entender, a gente não tem que ficar buscando explicação, né? Por que o justo prospera, né? Deixa para lá, irmãos. Aqui, no texto que a gente leu do profeta Abacuque, o livro de Abacuque, ele vai falar sobre isso. Primeiro, Abacuque foi lá e questionou a Deus, por que tanta injustiça? Por que tanta maldade? Né? Por que os ímpios prosperam? Aquilo ali não ia acabar, não? Deus não estava vendo aquilo? E aí, depois, Deus respondeu para Abacuque. Deus falou com ele. Esse versículo que a gente leu aqui é como se Deus estivesse falando assim, olha... ele falou, eis o soberbo, ou seja, isso aí é tudo soberba que está acontecendo, essa violência, e é o que a gente vê hoje, essa violência, essa corrupção, né? Essa falta de amor, essa maldade, essas mortes, né, que têm ocorrido de feminicídio, isso é uma coisa que tem me assustado muito, irmãos, isso está aumentando muito. Né? Então, é muita maldade nos corações. E aí, Abacuque estava num cenário como esse e questionou a Deus sobre isso. Só que Deus deu a resposta para ele falando assim, olha, eu não perdi o controle. Deixa isso aí comigo, que eu estou vendo. Eu continuo controlando a história. Eu continuo sendo o Senhor da história. Agora, você, meu filho, vive da fé. Acredita em mim. Sabe, você é justificado, então você tem a fé, não perca a sua fé. Então, que a gente não venha procurar explicações. Eu queria que a mídia colocasse para mim Salmo 121, nós vamos ler o versículo 4, e depois nós vamos ler do 7 ao 8. Primeiro, Salmo 121, versículo 4. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Glória a Deus. Você entende que tem um Deus cuidando de você? Sabe, irmãos? Então, não queira muito entender as coisas, não. Apenas confia. Vai lá agora do 7 até o 8. O Senhor te guardará de todo mal. Amém? Você recebe isso, igreja? Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém, queridos? Foi só esse, né? Isso. É isso aí. Então, a gente tem que confiar que tem um Deus que está cuidando da gente. E não vamos ficar questionando, né? Buscando explicações. Porque Deus está no controle. E a última lição que nós vamos aprender nessa manhã. Deus não procura uma fé perfeita, mas uma fé sincera. Amém, queridos? Eu gostaria que colocasse para mim Marcos 9. Acho que eu botei errado aqui de novo. Bota aí 23. Botei errado aqui. Mas é aí mesmo. Ao que lhe respondeu Jesus. Não, bota o anterior, por favor. Bota aí o 22. Esse é o 22. Então, vamos ler a partir daí, aí depois eu explico o contexto anterior. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa,
tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Amém? Só até aí, queridos. Esse aqui é um contexto onde o filho desse homem, ele era um jovem endemoniado. O demônio jogava ele no fogo, jogava na água, ele ficava espumando, ele tinha, totalmente o inimigo tinha domínio sobre a vida dele. E aquele homem viu em Jesus uma esperança. Só que ele se considerou pequeno, mas ele deu o primeiro passo, Ele foi lá e chegou para Jesus e falou aquilo ali, falou assim: se o senhor pode curar, cura meu filho. É como se ele não tivesse essa fé, E aí Jesus falou, se posso, claro que eu posso, eu vou curar. E aí ele falou: me ajuda na minha falta de fé. Irmãos, e ali o que aconteceu? Ali Jesus curou aquele menino, ele ficou curado, liberto daquela opressão que estava sobre a vida dele. E o pai dele, ele falou: olha, a minha fé, ela é pequena. Irmãos, mas é nessa sua fé que às vezes você pode achar que está pequena, que Deus vai operar o milagre na sua vida. Amém, queridos? Nós não somos perfeitos, mas nós somos sinceros. Precisamos colocar para o Senhor as nossas dificuldades. Às vezes a gente não entende, Não entende o que está acontecendo. Assim como o profeta Abacuque também colocou as suas dúvidas. Só que diante de tudo que aconteceu com ele entendeu a soberania de Deus sobre o povo de Judá. Ele entendeu até o juízo. Depois você vai ler. Aí ele entendeu que era necessário que Deus trabalhasse com juízo naquela nação, porque era algo que Deus tinha para aquele momento, diante da falta de resposta daquele povo à voz de Deus. E às vezes nós ignoramos, Às vezes Deus está falando conosco e a gente não quer ouvir. E aí, às vezes, a gente tem algumas consequências disso. Nós que estamos aí na caminhada há tantos anos, nem tantos assim, mas anos, estamos há alguns anos aí na caminhada, eu tenho certeza que eu e você já sofremos algumas consequências das nossas desobediências, Mas, querido, o Senhor em todo tempo esteve trabalhando ao nosso favor. E Ele continua trabalhando ao nosso favor. Amém? E aí, depois que Abacuque entendeu todas essas coisas, aí eu gostaria que a mídia colocasse para mim, que Deus respondeu, Deus mostrou para ele qual era o plano, ele foi lá e fez uma oração sincera e feliz, que é a oração que muitas vezes a gente faz, e nessa manhã eu quero que você faça, entendendo exatamente o contexto dessa oração. Abacuque 3, 17 ao 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Amém, querido? Essa é a conclusão da nossa mensagem nessa manhã. Ainda, ainda que você não esteja vendo acontecer, mas creia que o Senhor está trabalhando nessa causa. Você, mãe, que está aqui nessa manhã e talvez, como eu, esteja aguardando no Senhor aquele momento maravilhoso que o seu filho vai estar de volta no altar do Senhor, adorando, servindo a Ele. Nessa manhã o Senhor, Ele fala para nós, ainda que você não esteja vendo isso acontecer, creia que o Senhor vai trazer os nossos filhos. Ele vai trazer porque Ele é um Deus que se importa conosco, porque nós somos justificados pelo sangue de Jesus, porque nós oramos, porque a nossa fé está firmada nele e não há outro em qual nós possamos firmar a nossa fé. Talvez você esteja orando e não vendo respostas, lutando pela família, vivendo injustiças, chorando em silêncio, irmãos? Às vezes isso acontece com a gente, mas creia, a palavra do Senhor continua sendo a mesma. O justo viverá pela fé. Você acredita nisso? É a sua fé que vai, que vai fortalecer você. Então,
não vamos viver com medo, não vamos viver olhando para o que nossos olhos estão vendo, vamos olhar além, porque é a fé que ela vai fazer com que a gente permaneça firme quando tudo parece difícil. E quando nós conhecemos a soberania do Deus que nós servimos, a gente consegue ter essa posição diante do Senhor. Amém, queridos? E para a gente finalizar, eu gostaria de que a mídia colocasse para mim, por favor, Abacuque 10, não, Hebreus. Meu Deus, hoje tá coisa aqui. Hebreus 10, do 38 até o 39. Aí eu quero que você receba essa palavra como igreja do Senhor. É aí que começa o 38? Ou está mais acima? É aí mesmo, tá bom. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, amém, queridos? Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, glória a Deus, para a conservação da alma. Irmãos, então, você não tem que retroceder, porque você é da fé, e a sua fé está firmada em Cristo. E Cristo é aquele que morreu e perdoou os seus pecados e que justificou para que você pudesse exercer essa fé. Então, nessa manhã, que o Senhor renove no seu coração, sabe, que você entenda hoje, saia daqui com uma fé mais forte, mais sincera, mais dependente de Deus. Esse é o segredo da fé, você depender do Senhor. E que Ele venha falar melhor ao seu coração. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.